Bom dia, turma. Tudo bem? O professor vem aqui através desse vídeo simples e breve e sucinto fazer algumas pontuações conceituais e algumas explicações acerca do nosso conteúdo desse quarto bimestre e do mês de outubro, arte moderna e cubismo ou arte cubista. Ao longo desse ano, nós estudamos no primeiro bimestre neoclassicismo e romantismo, duas artes ainda presas aos aspectos clássicos e acadêmicos na arte, principalmente no que se refere à representação fiel dos objetos, da natureza ou das pessoas nos retratos, etc. e tal. Do neoclassicismo e do romantismo, nós fomos para o realismo, onde o foco dos artistas era representar realisticamente, em todos os aspectos, os trabalhadores, os agricultores, as pessoas comuns de forma geral. Aí entramos no impressionismo, movimento que começa a sair um pouco das regras clássicas e acadêmicas na arte, quando buscava representar a incidência da luz natural e da luz solar sobre os objetos ou sobre a natureza. Passamos pelo pós-impressionismo, como a gente vê ali, a arte moderna começa a ganhar uma forma, já começa a ter uma preocupação mais subjetiva, mais emocional, não mais racional, não mais presa ao classicismo na arte. Chegamos ao expressionismo, o último conteúdo estudado, e agora de fato entraremos na arte moderna, pessoal, ou modernismo também chamado aqui no Brasil. Uma arte que começou a ganhar forma no final do século XIX e chega ao seu ápice no século XX, perdurando ou existindo até os anos 70, no século XX em questão. Diferentemente de artes clássicas que se manifestaram na arquitetura, pintura e escultura principalmente, a arte moderna ela abrangeu diversos ramos artísticos. Além da pintura, escultura e arquitetura, também se manifestou e foi observada na música, na literatura e na fotografia. Aqui uma obra de Picasso, mais à frente eu vou explicar, é apenas a nível de ilustração, alguns conceitos gerais sobre arte moderna, pessoal. Esse tipo de arte mudou radicalmente a forma como a arte era vista, produzida e idealizada até o desenvolvimento do modernismo na arte. Antes do modernismo, as artes eram idealizadas seguindo os padrões clássicos e acadêmicos na arte, seguindo à risca as regras como perspectiva, para causar o efeito de profundidade, o uso eficaz do luz e da sombra para dar maior realismo nas obras, a configuração piramidal, evidenciando o busto e a face das figuras humanas na composição. Todavia, o óleo sobre tela ainda continua como uma das principais formas de desenvolvimento dessas obras artísticas também na arte moderna. A arte moderna rompeu com os padrões antigos na arte que perduraram durante séculos. Não rompeu totalmente, porque alguns desses padrões foram elevados a outro patamar, desenvolvidos de outra forma. Então, não dá pra gente dizer que rompeu totalmente com os padrões clássicos. Há uma ruptura parcial com esses padrões clássicos e normativos na arte. Os artistas modernos, diferentemente da representação até então tão forte na arte, eles buscavam novas formas de se expressar.
E é aí que nós veremos adiante que nessas obras eles começam a inserir novos materiais, colagens e outras formas de compor suas obras. Algo que é importante frisar, pessoal. Arte moderna e arte contemporânea não são sinônimos. Arte moderna, do final do século XIX até a década de 70 do século XX. Arte contemporânea ou pós-moderna é a arte que ganha força com o enfraquecimento do modernismo e perdura até os dias atuais aí na nossa história, no nosso universo artístico. Na arte moderna, nós já começamos a observar algumas diferenças em relação ao uso das cores, das figuras apresentadas e dos materiais empregados no desenvolvimento das artes ou dos quadros. O uso de cores mais vivas, que fugiam um pouco da realidade aceitável numa arte mais clássica. Figuras geométricas começam a aparecer e ganhar força nesse tipo de manifestação. Figuras deformadas e colagem de objetos nos quadros ou telas. Esses pontos o professor vai entrar mais detalhadamente um pouco mais à frente no vídeo, ok? Alguns movimentos artísticos ou tendências de arte dentro da arte moderna. O cubismo, que é o que o professor vai falar hoje com vocês. O fauvismo, o futurismo, o surrealismo e o construtivismo, que o professor vai trabalhar com vocês mais adiante em vídeo posterior. Aqui uma obra, né, de Salvador Dalí. O cubismo, pessoal, a nossa primeira tendência artística estudada dentro da arte moderna. Essa tendência ganhou muita força inspirada nas obras de um artista pós-impressionista e expressionista que vocês já estudaram, que é o Cézanne. O Cézanne, ele tratava as formas da natureza como se fossem cilindros, cones e esferas. Ou seja, figuras de certa forma de corte geométrico. E isso teve uma forte influência na arte cubista e nos artistas que fizeram sucesso dentro da tendência artística cubista ao longo da história desse movimento. No cubismo, os artistas passaram a representar os objetos em 3 dimensões numa superfície plana. Pô, professor, mas se tinha 3 dimensões, era realista? Não. O professor vai explicar numa imagem como que era feita essa representação tridimensional numa superfície plana, sem utilizar as técnicas utilizadas no Renascimento para isso. O pintor cubista, eles representavam os objetos e todos os lados desse objeto sobre a tela ou sobre o quadro. Isso, de certa forma, deformava a figura, decompondo suas formas em inúmeros cortes geométricos. Tá? O pintor cubista tenta representar os objetos em 3 dimensões e a gente observa o predomínio da geometria e das linhas retas nessas obras modernas da tendência cubista. Principais pintores do cubismo: o espanhol Pablo Picasso e Georges Braque. Bom, aqui na obra de Picasso, uma obra que ele fez relacionada à sua filha segurando uma boneca, fica clara essa questão da representação tridimensional numa superfície plana. O que acontece? Picasso, e assim como outros artistas cubistas, eles representavam todo o lado da figura num plano só. Por exemplo, além da visão de perfil, ele representava a visão lateral, todos os lados da figura dessa superfície.
Quando você você transmite a frente, o lado e atrás em apenas uma imagem, fica essa imagem deformada, decomposta que nós observamos aqui na imagem. Picasso era um hábil desenhista e pintor, inclusive fez muitos trabalhos realistas que seguiam os padrões acadêmicos. Mas foi na arte moderna, no cubismo, decompondo a forma das figuras, representando todos os lados da mesma figura numa superfície, que ele atingiu maior sucesso e ganhou mais notoriedade. Lembrando que Picasso teve várias fases, a fase rosa, azul, fase cinza. Cada uma dessas fases ele representava obras de acordo com seu estado de espírito, seu estado emocional ou relacionado a vivências que ele teve. Então, pessoal, recapitulando alguns pontos. Arte moderna, a arte que rompe com o tradicionalismo na arte. Tendência artística que se inicia no início do século XIX e perdura até os anos 70 do século XX. Alguns movimentos apresentados até agora, que nós não entraremos em detalhes dentro da arte moderna: surrealismo, futurismo, fauvismo e construtivismo. E o cubismo, que nós estamos dando mais ênfase nesse mês. Principais pintores do cubismo apresentados aqui: Braque e o espanhol Pablo Picasso. Características do cubismo: influenciado pelas obras de corte geométrica do pintor pós-impressionista e expressionista Cézanne. Tem como característica principal a representação dos inúmeros lados de uma figura sobre uma superfície plana, ou a representação tridimensional de uma figura sobre a mesma superfície plana. Ao representar todos os lados de uma mesma figura numa superfície, acaba desencadeando a decomposição das formas, muitas vezes deixando até um traço geométrico ali, ok? O cubismo, ele se divide em dois aspectos principais: o analítico, como na obra aqui Menina Segurando o Bandolim de Picasso, onde ele representava todos os lados dessa menina e do instrumento numa mesma superfície, o que gerou a decomposição das formas em cortes geométricos. A gente vê muita geometria aqui. Essa decomposição das formas, procurando uma visão geral da figura, utilizando formas geométricas, nós chamamos de cubismo analítico. Em oposição ao cubismo analítico, que visava a decomposição das formas da obra, registrando todos os elementos e lados superexpostos, veio o cubismo sintético, pessoal. Diferentemente do analítico, o sintético, ele buscou resgatar as formas reconhecíveis de novo na arte. Se no analítico se decompunha as formas, mostrando todos os seus lados numa mesma imagem, no analítico essas imagens ficam um pouco mais reconhecíveis. Assim como ficam mais reconhecíveis, há o emprego de novos materiais no desenvolvimento dessas obras de arte. Por exemplo, nessa obra de George Braque, nós percebemos o quê? O emprego de colagens, utilizando palavras, letras, números, pedaços de madeira, vidro, metal, jornal, ou seja, há a inclusão de uma técnica mista na arte. Pela utilização desses materiais que não sejam simplesmente a tinta e a tela, essa variação do cubismo recebeu o nome de cubismo sintético. Então,
Sobre as variações do cubismo, nós temos o analítico, a decomposição das formas sobre uma superfície plana, demonstrando todos os lados dessa imagem naquela superfície, o que gera muitas vezes a dificuldade de reconhecer aquela figura, muitas vezes decomposta em figuras geométricas ou sobrepostas. E a segunda variação, o cubismo sintético, que visa resgatar as figuras mais reconhecíveis, empregando técnica mista e novos materiais no desenvolvimento dessas obras, como colagens de pedaços de madeira, vidro, números, letras ou fragmentos de jornais. Tá bom? Aqui uma obra de Pablo Picasso, talvez sua obra mais célebre, mais famosa, chamada Guernica. O espanhol pintou essa obra, pessoal. Alguns dizem que relacionado a um fato triste de uma cidade bombardeada na Espanha durante uma guerra. Outros apresentam outras interpretações sobre essas obras, o que é normal no universo das artes, mistérios, dúvidas e questões não resolvidas, né? Só quem sabia mesmo realmente o sentido dessa obra era o próprio Pablo Picasso. E essa obra é o foco da nossa atividade prática desse mês, em outubro. Está lá na atividade pedagógica complementar, realizar a releitura da obra Guernica de Pablo Picasso. Não significa que vocês não podem escolher outra obra dele, pode. Se vocês se sentirem mais à vontade para reproduzirem, por exemplo, A Menina com o Bandolim, ou o retrato da Maia, filha de Picasso, segurando uma boneca, fiquem à vontade, tá bom? Junto à APC, junto com essa prática, tem aquele questionário no final da APC, 8 questões de múltipla escolha para serem respondidas e enviadas ao professor na plataforma Google Sala de Aula ou via WhatsApp até o dia 31 de outubro, tá bom? Qualquer dúvida, o professor está disponível no WhatsApp, podem entrar em contato, que eu estarei auxiliando vocês quanto às dúvidas, ou deixem um comentário na postagem principal lá na sala de aula no aplicativo Google Classroom, tá bom? Nesse vídeo breve e simples falamos sobre arte moderna de forma geral, uma arte que rompe com os grilhões do academicismo e do classicismo na arte. Falamos sobre o cubismo, movimento influenciado pelas obras de César, que tem como principais representantes Pablo Picasso, que tem muita influência das esculturas africanas em suas obras, e também Braque, que foi um dos primeiros a introduzir colagens, um dos precursores do cubismo sintético. Então, pessoal, falando rapidamente sobre os tópicos adotados nessa aula: arte moderna, cubismo sintético, cubismo analítico, Braque, Picasso e a ruptura com os padrões clássicos e acadêmicos na arte, a inclusão de novos materiais aplicados no desenvolvimento das artes e a arte moderna como o princípio da maior expressividade dos artistas, maior liberdade artística, maior liberdade criativa, que desencadeou muitos pontos que observaremos mais adiante na arte contemporânea, tá bom? Esse vídeo é simples, bem objetivo, bem simples. Qualquer dúvida a mais tem no texto anexado na atividade pedagógica complementar. Se precisarem de material a mais, de apoio, só avisarem que o professor corre atrás e disponibiliza para vocês, tá bom? Tenham todos uma ótima semana, um dia lindo. Estamos chegando ao final do ano letivo, hein, pessoal? Calma aí, não desistam. Logo, logo, tudo acaba e voltamos ao giz, ao olho no olho, às trocas de sorriso e de conhecimentos dentro de sala de aula, tá bom?
E até mais!